Muito bem, irmãos. Estamos continuando aqui, né? Vamos devagar no livro de Josué. Na semana passada, a gente viu a passagem. O povo de Israel, chamado por Deus para atravessar o Jordão, e havia justamente o Jordão, né? As águas daquele rio era o grande impedimento para que eles pudessem estar do lado que Deus chamou para que eles estivessem. Para a gente lembrar, né, que na tarefa da obra de Deus nunca é fácil. Não é chegar e as coisas vão acontecendo assim na nossa frente. Se você pensar tudo que está acontecendo com o povo de Israel, olha, eles foram, venceram aqueles gigantes, o Og, o Seom, venceram os midianitas, né? Ah, o que que é um rio? Alguém pode dizer uma coisa assim, né? É um rio. É um rio e se eles colocam o pé lá dentro com aquela enchente, eles estariam todos afogados. Mas aí é que vem Deus, né? Eles só poderiam atravessar quando Deus ordenasse. Do tempo que eles estavam ali, pode ser que um dia antes, a água não está tão alta, a gente já pode atravessar, mas Deus não mandou, né? Ah, agora que está a enchente, vamos esperar um pouco, né? Não é assim? A gente faz aquilo que é mais cômodo para a gente. A gente às vezes se esquece que a gente deve fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos, né? Então, nunca é do nosso jeito, sempre é do jeito de Deus. Se você passar hoje lá no lugar que eles passaram, nem água corre mais lá. Não tem mais, irmãos. Olha que coisa interessante, né? Existe o Rio Jordão, mas naquele ponto é uma linguazinha assim que, sabe, é como está acontecendo com os nossos rios aqui, né, no estado de São Paulo. A gente fala de Galha, o Rio das Antas, tinha um tempo que ninguém consegue nadar naquele rio hoje, não tem jeito de nadar, é muito pequenininho demais, né? E a mesma coisa aconteceu com o Rio Jordão. Deus poderia ter colocado o povo dele muito tempo depois, quando o rio já não existia mais, mas quis Deus que fosse exatamente naquele tempo, naquele dia. Para quê? Para que não ficasse dúvidas, nenhuma dúvida, que foi Deus que colocou o seu povo. A gente viu essa passagem. Então, o que está acontecendo no capítulo 4? É a mesma coisa do capítulo 3, só que com um foco diferente. A semana passada era o foco a travessia, ou seja, o povo de Israel atravessando, correto? Hoje, meus irmãos, eles estão atravessando, só que o Espírito Santo, naquela sabedoria, meus irmãos, que só pode Deus mesmo fazer, o que ele faz? Ele dá detalhes de algumas coisas que é importante para Deus e é muito importante para nós também, que são, meus irmãos, 12 pedras que vão ficar dentro do rio e 12 pedras que vão sair daquele rio. Para algumas pessoas, para esse mundo afora, não tem valor, não tem significado nenhum, mas tem muito valor, tem muito significado para Deus. Então, continuando aqui no capítulo 4, no versículo 1, hoje nós vamos falar dos dois altares, né? E sucedeu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem. Uma nova ordem aqui, irmãos, né? Eles estão atravessando o rio ainda, correto? As pessoas já atravessaram, né? Só está faltando as 2,5 tribos que também vai atravessar, como nós lemos aqui no capítulo 4. Mas quando eles estão atravessando, vem aquela ordem, né? Que ordem? A ordem que Deus dá para Josué, olha Josué, né? 12 homens vão pegar 12 pedras que estão dentro desse rio e vão colocar nas costas e vão levar para fora do rio, correto? Isso era uma ordem de Deus. Você pode estar pensando, né? Onde achar 12 pedras no rio? É muita pedra, lá é o lugar de pedra, que não falta naquele lugar é pedra. Você imaginar que você vai na praia, e quando você vai na praia não tem areia, só tem pedra. Nós estamos acostumados a ir na praia, colocar lá aquele, sabe, como é que é? Guarda-sol, né? Guarda-sol, lá não tem isso aí, né?
Lá é pedra, sabe? Quando você está lá no Mar da Galileia, você está pisando em pedra e você entra, você está pisando em pedra. Né? É um lago, não é um mar, mas tudo ali é pedra. Então, meus irmãos, foi dado essa ordem para que 12 homens, um de cada tribo de Israel, eles fossem lá dentro do rio quando estivesse passando, né? Na frente da onde estava a arca, porque a arca está parada dentro do rio e as pessoas estão atravessando. Então as pessoas atravessaram. E esses 12 homens, escolhidos pelas tribos de Israel, então eles representam, cada um deles representa uma tribo, ou seja, você representa a tribo de Ruben, você representa a tribo de Simeão, você de Levi, você de Judá, você de Gade, Issacar, e Manassés, e vai, né? Até chegar às 12 tribos. Então, cada um ia pegar uma pedra, e eles iam levar essa pedra para fora do rio, e Deus mandou que Josué construísse um altar com aquelas pedras do rio lá fora. Isso é uma coisa, né? Uma outra coisa que Deus vai pedir é para o próprio Josué. Josué, quando você estiver passando, quer dizer, ele vai ser um dos últimos a passar, você vai pegar 12 pedras e você vai erguer um altar dentro desse rio, tá? Vai pegar lá e fazer um altar. Então, um altar seria feito dentro do rio por Josué e um outro altar seria construído fora do rio. Então você vai perceber que o capítulo 4 fala desses dois altares, um que sai para fora e outro que é construído ali dentro, né? E como é que nós chamamos esses altares, né? A Bíblia chama de memorial. Sempre que é levantado um altar na Bíblia, é chamado de memorial. E a gente precisa, irmãos, aprender o verdadeiro significado de memorial, né? O que é memorial? Memorial vem da palavra memória. Então já fica fácil da gente saber o que é um memorial, né? É uma coisa, né? Vai ser ali, pode ser um obelisco, pode ser um portal, pode ser, meus irmãos, né? Como é aqui uma montanha de pedra, né? As próprias pirâmides no Egito, todas são memoriais, né? Como assim são memoriais? É porque está lembrando alguma coisa. Você pega, né? Os antigos, para fazer um memorial, levantavam uma pedra enorme lá e escrevia na pedra, né? Eu, Sargon II, né? Venci a batalha contra a Surma, não sei o quê, tal dia, tal, né? E capturei tantas pessoas, saqueei tantas cidades. Tudo que ele fez de maldade, ele tinha coragem de escrever dentro daquela pedra. Mas aquela pedra era um memorial, né? Traz à memória um fato, um personagem, né? Agora, para quem que é o memorial? O memorial sempre é para pessoas. O memorial não é para um gato, para um cachorro, meus irmãos. E não, de jeito nenhum, né? O memorial é para os homens, né? Então, nesse caso especificamente, o povo de Israel, para eles e para nós que somos o novo Israel, para nós tem um sentido muito grande, né? E um objetivo grande do memorial, lá no final do capítulo 4, você vai ver, no versículo 21, né? E falou aos filhos de Israel, dizendo: quando lá no futuro vossos filhos perguntarem aos pais, dizendo: que significam estas pedras, né? Então os pais iam se lembrar do que significa, e iam dizer para os filhos: olha, meus filhos, essas pedras, você pode ler lá no versículo 24, né? 22, farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós. Olha que lindo, né? Aquelas pedras seriam erguidas fora do rio, e aí as crianças, você sabe, criança pergunta tudo, né? Ô pai, por que tem esse monte de pedra aqui? Eles não iam falar que era memorial. A criança não pergunta: é o memorial, pai? Não, eles nem sabem essa palavra, né? Eles vão olhar e dizer: pai, o que é esse negócio esquisito aqui, né? Meu filho, eu vou explicar para você o que é esse negócio esquisito aí, né? Não é um negócio esquisito, meu filho. Isso aí é um memorial. Isso aí
é para a gente se lembrar que Deus fez o povo dele atravessar em seco o Rio Jordão, que Deus abriu esse rio diante de nós, um milagre para a gente poder entrar na terra prometida. Olha que efeito que isso tem para uma criança. Irmãos, os pais que estão o tempo todo reclamando na frente das crianças, não sabem o mal que eles estão fazendo para as suas crianças. Por quê? Eles estão levantando memoriais de tristeza, de discórdia, sabe, de tantas coisas ruins. Porque a mente das crianças deve ser assim usadas para quê? Para coisas boas, para que a palavra de Deus possa entrar ali, Então, a gente fala assim, puxa vida, vou levar o meu filho para a igreja, vai aprender a palavra de Deus e coisa e tal. Ele vai aprender a palavra de Deus. Mas se o pai, se a mãe, quando os filhos estão aprendendo na igreja, se tudo que eles aprendem, o pai e a mãe destrói lá com aquelas coisas ruins, então, eles perguntam, o que é isso? Criança pergunta. Então, aqui Deus está mostrando para eles que de geração para geração, eles deveriam ensinar para os filhos, olha, Deus está lutando por vós, Deus está aí na frente de vós, Deus não esquece de vocês, Deus ama o povo de Israel. Então, irmãos, esse era o objetivo, o objetivo principal de um memorial, não é para ser idolatrado, santificado, sabe? Você pegar lá, que essas 12 pedras são santas, nem coloca a mão nessas 12, não, podia colocar, pode aí, nenê, pode pôr, põe a mão aí, pode pôr, filho, pode, não tem problema nenhum, não é para, ai que pedra linda, essa pedra que o Josué tirou, é uma pedra, não, é uma pedra, tá? É uma pedra que nem as outras. Ela você não precisa chorar na frente dessa pedra, você não precisa gritar na frente dessa pedra, você não tem que fazer promessa na frente dessa pedra. A gente estava lá, irmãos, em Israel, tem um muro da lamentação, aí me convidaram, vai lá, coloca um papel lá no muro, eu não, por que não, Por que não, Porque não tem necessidade disso, minhas orações são feitas diretas a Deus, e colocar um papel ali é uma coisa sem sentido. Quando você tem um Deus, que você tem um contato com Ele, você fala com Ele, você tira aquele momento de ir lá, conversar com Ele, falar com Ele, ter o prazer, Isso aí é para acabar mesmo, A gente espera que Ele passa, mas não vai passar na hora do culto, Então, mas é Deus mesmo, Deus está fazendo. E nós estamos precisando, porque a dengue está pegando, Então, irmãos, a gente fala isso do memorial, que não deve ser idolatrado nem santificado. Por quê? Porque a Igreja Católica, por exemplo, ela beatificou o momento da comunhão, que é a nossa ceia, o pão asmo, sem fermento, o pão sem fermento e também o vinho. Meus irmãos, é um pão e é um vinho, sabe? Eles representam a pureza de Cristo e a preciosidade do sangue de Jesus. É para a gente falar para as nossas crianças, para os irmãos da igreja, que Cristo entregou a sua vida, o pão, que Ele derramou o seu sangue, que é o quê? Que é o vinho. Mas eu não posso idolatrar. Aí eles falam assim, hoje vai ter a Santa Ceia. Meus irmãos, nenhum versículo da Bíblia diz isso. A frase, a Santa Ceia, não tem isso na Bíblia. O que tem então na Bíblia? A ceia do Senhor. O Senhor é santo, Jesus é santo. Então a gente tem que ter cuidado para não transformar o memorial no quê? Num momento assim de idolatria, num momento de santificação, não. Você não vai ficar mais santo porque você tomou a ceia. Como não fica mais santo quem foi batizado? E não foi tirado o pecado dele porque foi batizado. O pecado dele foi tirado lá na cruz, com o sangue do Cordeiro. Se fosse fácil assim, entrar na água e sair pecado, Então Cristo não precisava morrer. Então por que tem o batismo? É o memorial.
Como assim é o memorial? É o melhor memorial da história do Evangelho, é o batismo. Por isso que o primeiro passo de obediência à fé é o batismo. Você pega o candidato, ele está caindo, tá, morreu, né? E aí deitou nas águas, está tudo sepultado, né? Saiu das águas, ressuscitou. Quem que morreu foi sepultado e ressuscitou? Jesus. É por isso, irmãos, que a gente não aceita o batismo infantil, a gente não aceita o batismo que é sacramental. Muitos evangélicos batizam de uma forma sacramental. Ah, se você não for ser batizado, você não é salvo. A gente não aceita esse tipo de batismo, né? Então, tem um propósito. O propósito é o memorial. Lembra que Jesus, quando estava tomando a ceia, no capítulo 20, o que ele falou? Vamos abrir lá em Lucas capítulo 20? Vamos lá? Lucas capítulo 20. E versículo 22, perdão, capítulo 22. Versículo 19. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, e deu-lhe dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto, olha lá, final do versículo 19. Fazei isto em memória de mim. Então, a ceia do Senhor que você vem tomar, olha como é bom quando o pai, se ele tem criança pequena, trazer as crianças para ver a ceia, né? A igreja de Ubirajara fazia, não sei se faz ainda, a ceia na hora do culto, porque eles queriam pregar o evangelho na hora do culto, porque sabia que a ceia representava o evangelho. Veja, irmãos, que o memorial, então, não é para a pessoa ficar lá, né? Memorial, Deus já coloca e faz, porque sabe que a nossa memória é curta. Vamos voltar lá para o livro de Josué, capítulo 4. Por que tem que ter um memorial? Porque a nossa memória é curta. Os crentes têm dois problemas, memória curta e amnésia, a respeito das coisas de Deus, a respeito das coisas espirituais. Tudo aquilo que não tem na Bíblia, é bom a gente não fazer. E aquilo que eu faço que não tem na Bíblia, que autoridade que eu tenho de fazer? Nenhuma. Nenhuma, absolutamente nenhuma, né? Então, às vezes a gente sabe, mas a nossa memória é curta. Eu sei que eu não devo fazer, mas eu faço. Eu sei que aquele comportamento eclesiástico é errado, mas para mim está bom, né? Então, memória curta, ou, se não é memória curta, é a pura amnésia mesmo. Então, meus irmãos, voltando aqui no capítulo 4, né, vem a pergunta, por que 2 altares? Nós temos aí no capítulo 4, no versículo 9, veja lá, versículo 8, perdão. Fizeram os filhos de Israel assim como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali. Levantou-se Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde estiveram parados os pés dos sacerdotes, que levaram a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje, né? Por que 2 altares? Primeiro, irmãos, sobre os 2 altares, nós falamos. Ele foi erguido fora do rio, as pedras foram pegas do rio e ele foi erguido fora do rio. O outro foi erguido dentro do rio, correto? Os homens que foram escolhidos para erguer, né? Então, os de Gilgal, aqueles que vão levar as pedras lá fora, é um representante, como eu disse, de cada tribo. Justamente porque cada tribo estava representada naquele sujeito, naquele que foi escolhido, né? Quando os 12 se juntam, eles representam a nação de Israel. Então, os 12 homens, eles fazem um todo, que é a nação de Israel.
Deus sempre carrega esse 12, né? 12 no peito, 12 nos ombros. Lembra o sacerdote? Tem 12 pedras aqui, 6 aqui, mais 6 aqui, que dá 12, né? Então, Deus carregando o povo dele. E aí, meus irmãos, essa que é erigida no leito do Rio Jordão, esse é o próprio Josué que vai pegar as pedras ali, as pedras que estão na frente da arca, e erguer aquele altar. Agora, o que representa aqueles altares? Vamos para o livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 31. Então, uma coisa é a gente saber decorado, outra coisa é a gente ter um fundamento bíblico. Capítulo 18, versículo 31. Foi quando o Elias, ele era profeta da tribo do Reino do Norte, e havia o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte era feito por 10 tribos, e o Reino do Sul era feito por 2 tribos. Ou seja, o reino estava dividido, estava dividido. Então o profeta Elias, como ele era profeta do Reino do Norte, o certo, humanamente falando, era ele colocar 10 pedras. E ele vai colocar 12 pedras. Sabe por quê? Porque na mente de Deus, no coração de Deus, só tem um Israel. Correto? E um Israel é feito por 12 tribos. Diz o versículo 31, que Elias tomou 12 pedras, conforme o número dos filhos, das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel é o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. É lindo isso, né? Deus dizendo: Israel é o seu nome, né? E aí, com aquelas pedras, levantou um altar ao Senhor. Está vendo só? Então, é como se o povo de Deus, o povo de Israel, estivesse diante dele, né? Então, tanto aquele altar dentro do rio, quanto aquele altar fora do rio, representavam a nação de Israel, como um todo, né? E agora, irmãos, é importante lembrar 2 coisas. Primeiro, que existe um Israel diante dos nossos olhos, Existe. Você pode ver esse Israel desde que Deus tirou Israel do Egito. Você pode ver o Israel de Deus. Eles saíram de lá, abriu o Mar Vermelho, passaram, 40 anos no deserto. Agora eles estão entrando em Canaã, na nossa história. Mas eles entraram em Canaã, teve o tempo dos juízes, teve o tempo dos reis, Cadê? Estão querendo mostrar trabalho aí, isso é bom, Isso mesmo, Então, irmãos, sempre Israel vai estar diante dos nossos olhos, É uma nação que sobrevive através dos séculos. E aí, meus irmãos, lembra que foram os homens que carregaram as pedras? Então a gente tem que lembrar o seguinte, que essa nação que é vista, esse Israel que está lá hoje, que todo dia tem informação de Israel no jornal, todo dia, sabe? Você escuta alguma coisa sobre Israel. Tem gente que não sabe o nome do presidente da França, mas o presidente lá de Israel vai saber. É o Netanyahu, então tá aí, é verdade. Então você tem um povo que estes homens do passado, do presente e ainda do futuro, estão escrevendo a história deles. Moisés escreveu um pedaço junto com a sua geração. Josué escreveu um pedaço junto com a sua geração. E aí os juízes, o rei Davi, Salomão, cada um escreveu um pedaço dessa história. Essa história ainda está sendo escrita. Hoje, meus irmãos, nós temos, assim, a nação de Israel, ela não está com todo o território que Deus deu para eles, é verdade, Tem muita coisa ainda que não está na mão deles. Se você crê na palavra de Deus, você sabe que aquela terra ainda vai ser deles,
que o templo ainda vai ser erguido lá, o templo não está mais lá, ou seja, esses homens, eles estão carregando essas pedras ainda, sabe? Eles estão escrevendo a história de Israel. É um Israel sofrido, desgastado pelo tempo. Tem muita coisa linda que nós aprendemos desse Israel. Quanta vitória, irmãos. Nossos exemplos espirituais é desse Israel. Sabe quando nós falamos de vitória? Olha, você tem que servir a Deus, você tem que servir como Josué, né? Não é assim que nós falamos? Portanto, meus irmãos, que as vitórias deles está aí, para todo mundo ver, declarado na palavra de Deus, ou até fora da palavra de Deus, porque a história deles está sendo contada, é um Israel visível, né? Aqui, não está na Bíblia, mas eles tiveram grandes vitórias contra os inimigos, faz pouco tempo, eles estão escrevendo, mas também, esse mesmo Israel, eles escreveram muitas histórias tristes, então você pode pensar, que no meio de um Moisés, tem um Coré, tem um Datã, tem um Abirão. No meio, meus irmãos, você vai lá, no meio tempo de Samuel, né? Ou no tempo de Davi, ou de Salomão, quanta coisa ruim aconteceu. Mesmo com esses que eu mencionei, o próprio Salomão, o próprio Davi, né? A indisciplina de Samuel com seus filhos. Então, veja só, tem muita derrota também, nessa história, nessas pedras que estão sendo carregadas, né? Uma hora vence, uma hora perde, uma hora cai, outra hora se levanta, mas está diante dos nossos olhos, né? Esse Israel é o Israel amado, é o Israel odiado, é mais odiado do que amado. Quem que ama Israel? Meus irmãos, no mundo, que eu saiba, só tem uma nação que ainda diz que é a favor de Israel, que é os Estados Unidos. Se dependesse do Brasil, Israel não existia mais. Se dependesse de países famosos, como França, também esquece. Lembra que saíram tudo contra Israel quando ele estava sendo atacado? Então Israel é a nação amada por eles e pelos crentes, e odiada pelas nações. Então isso aqui sempre vai ser desse jeito. Esse é o Israel visto. Por isso que aquelas pedras saem dali e vão para fora do Jordão, né? Agora, meus irmãos, tem as pedras que ficaram aonde? Que ficaram lá dentro do Jordão, correto? E existe então um Israel que é oculto aos nossos olhos. Primeiro, porque foi sepultado por Deus. Segundo, porque está escondido dos nossos olhos, mas não do coração de Deus, né? Quando você pega essas 12 pedras, mesmo que você pega da onde? Pegou do leito do rio. Você sabia que o Rio Jordão, o leito do Rio Jordão, é considerado um leito de rio mais profundo que existe na face da terra? Quando você pega o suco, né, desse rio, ou seja, o leito do rio, são, na verdade, irmãos, resquício assim de abismo. É um verdadeiro abismo. Imagine que você tem um monte enorme, daqui a pouco você tem um lugar lá que está a 400 metros abaixo do nível do mar. É um abismo dentro do mundo. Então, é como se Deus estivesse mesmo levantando essa nação de um abismo profundo. Não somente levantando essa nação, mas é uma humilhação, né? É uma humilhação. A própria criação do homem é uma humilhação, porque veio do barro, né? A nossa salvação, meus irmãos, nada mais é do que uma humilhação. Quando Deus, Ele faz o quê? Ele nos ergue, Ele levanta a gente da lama do mundo. As águas do Rio Jordão são águas sujas, porque traz muita terra com ela, muita lama, sabe? Então, Deus erguendo aquele povo naquela lama, né? Então mostra uma humilhação, que a Bíblia diz que aquele que se humilhar será o quê?
será exaltado. Então, por isso, a humilhação, né? E também, quando Deus faz baixar as águas e aquelas pedras ficam submersas, irmãos, é porque Deus está sepultando a sua nação dos nossos olhos. É isso que Deus está fazendo, né? Imagine um rio sujo. Eu fui batizado num rio que é sujo, no sentido que assim, a água dele não é aquela água bonitinha, limpinha. Ah, eu vou lá em Bombinhas, né? Vou lá em Bombas, eu vou ver os peixinhos. Você nunca ia ver aquelas pedras, jamais, não ia conseguir ver, né? Por quê? Porque o rio é sujo. Eu fui batizado no Rio Congonhas, você não consegue ver nada, você coloca um dedo assim, um dedo para baixo de um dedo ali, você não consegue ver absolutamente nada, de tão sujo que é o rio. Então, o rio é essa lama, né? Agora, Deus, é como se Ele tivesse sepultado a nação, apagando os seus erros, suas falhas, sua rebelião para sempre. Está aqui, está sepultado. Não é assim que nós somos em Cristo? O livro de Romanos não diz isso? Sepultados com Ele na sua morte. Irmãos, você pode até acusar um crente, você pode até como crente ser acusado, mas você pode aprender uma coisa, que para Deus você está sepultado. Seus pecados de ontem, de hoje, de amanhã, diante da face de Cristo, foram sepultados com Cristo lá na cruz. Então, Deus, Ele perdoou os seus pecados. Por isso que Ele diz lá, e deles não me lembro mais, não vejo mais. Está ali, na palavra de Deus. Agora, uma outra coisa, né, dessas pedras sepultadas, desse altar sepultado, que representa a nação de Israel, é que existe, né, um Israel escondido nos tesouros de Deus. E esse ninguém vê. Pastor, lá no livro de Romanos, no capítulo 11, vamos abrir lá comigo, né? Em Romanos capítulo 11, veja lá, né? Romanos capítulo 11. Fala de um jeito de Israel, né? Capítulo 11 do livro de Romanos e versículo 12. Fala assim, vamos ler o versículo, antes de ler o versículo 12, né, vamos ler o versículo 7. Por quê? O que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Como é que uma nação tão amada por Deus, uma nação tão preciosa para Deus, o Israel de Deus, eles estão cegos para ver o próprio Deus, que é Jesus? Já pensou uma coisa dessa? Eles não conseguem enxergar Jesus. Tem um espírito assim de um sono profundo. Você, quando está dormindo, acredite, você não está vendo as coisas que estão acontecendo, mas você não está morto. Meus irmãos, o Israel de Deus, ele é o povo mais inteligente, mais sábio que tem nesse mundo, é o povo de Israel. Só que espiritualmente eles são completamente cegos em relação a Jesus. Isso quer dizer que eles são uma carta fora do baralho? Não. Aí é que está. As 12 pedras estão lá, né? Elas estão mergulhadas naquele rio, nós não podemos ver, nós não podemos estar ali, entender muita coisa sobre o Israel de Deus, mas é como se estivesse no coração de Deus. A nação de Israel está escondida, meus irmãos, no coração de Deus de um jeito que não vai ter Marília no céu, não vai ter a arca, né? Não vai ter o púlpito aqui da Igreja Batista no céu, mas vai ter a nova Jerusalém no céu. Israel estará no céu, a arca estará no céu. Então, essa forma de Deus tratar
é uma forma que está escondida dentro do coração de Deus, por isso que aqui, né, diz que todo Israel será salvo. Aqui no versículo 12, se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Quer dizer assim, olha, se Israel fraco nos faz forte, imagine quando Israel estiver glorificado por Deus. O que não vai ser, meus irmãos, a bênção para nós. Torça por Israel sempre, né? É uma bênção para você. Quanto à sabedoria de Deus, irmãos, nessas 12 pedras, né? E eu sei que os homens, eles gostam muito de fazer obelisco, como eu falei para você. O Brasil tem os deles também. Se você for na praça ali, tem a Praça do Soldado. É um memorial, né? A Praça do Soldado. E aí você pode imaginar o seguinte, né? Que o ser humano, o memorial dele é sempre diferente do de Deus, né? Você pega as pirâmides do Egito, que é aquelas grandes pirâmides, é o memorial do quê? Da vida ou da morte? É da morte. O que é aquilo ali? Bom, aquilo ali nada mais é do que um sepulcro. Uma pirâmide é aonde se enterra o faraó. Tanta coisa, é um túmulo, não é verdade? Não é nada além de um túmulo. Já um memorial de Deus. Imagine, né? Que os homens com aquela força toda, a gente nem sabe como é que se construiu aquelas pirâmides até hoje, não dá para entender direito, mas eles fazem aquelas coisas, os homens gostam, vão lá, tiram foto, se encantam. Como eu disse para vocês, se a pirâmide tão linda, tão maravilhosa, que todo mundo vai lá e idolatra, né, não representa nada. Agora Deus manda erguer 12 pedras, vamos dizer que é uma piramidezinha, porque era uma pirâmide, né, desse tamanhozinho assim, né, o que é isso? Quem que vai sair daqui do Brasil para ver 12 pedrinhas, não é verdade? Ninguém, meus irmãos. Para o mundo não tem significado nenhum, mas para Deus tem muito valor, né? É a pirâmide da esperança, né? Que representa o povo que Deus colocou na terra, que mana leite e mel, né? De forma permanente e vai ficar aqui até Jesus Cristo salvá-los. Meus irmãos, quem vai salvar o povo de Israel? O próprio Jesus. Não é o que diz o Apocalipse? Vai ter aquela guerra e o próprio Senhor Jesus vem para salvar o seu povo. É muito lindo, sabe? Esse mesmo, aquelas pedrinhas tem um valor muito grande, né? Profundo. E também, irmãos, para a gente poder terminar, nós temos o livro de 1 Pedro. Aqui tem aqui na página aqui, né? Tem aqui. Existe uma pilha de pedras perambulando por aí. Tá? 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 seguinte, né? No meio do versículo diz o seguinte: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, a Jesus Cristo. Quem são essas pedras vivas? Somos nós. Olha que interessante, né? Aqui tem aquelas pedrinhas lá que representam o povo de Israel. Nós também somos pedrinhas. E juntos, nós, pedrinhas, nós formamos a igreja. Jesus Cristo vai voltar para salvar o seu Israel. A sua igreja ele já salvou. Olha que coisa maravilhosa. Ele vai vir para salvar Israel, ele vai vir salvar aquelas 12 pedrinhas. Mas a igreja, meus irmãos, já são pedras escritas no coração de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo.
Nós não vamos, meus irmãos, estar aqui para ser salvos por Jesus. Não, sabe por quê? Porque nós vamos estar voltando com Jesus. Olha que coisa maravilhosa, né? Que pedrinhas somos nós, né? E o que essas pedras querem dizer, não é verdade? Então vamos terminar lendo aqui em capítulo 4 do livro de Josué, nosso último versículo. Diz assim, né? Versículo 21. Falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: o que significam essas pedras? Né? Agora, o que nós significamos, já que nós somos esse memorial ambulante também, essa pedra ambulante? O que nós significamos neste mundo, irmãos? Veja, se o Israel teve um papel importante, ainda tem, quanto mais a igreja de Jesus Cristo. Porque nossas crianças vão perguntar: que crente é esse? Que pai é esse? Que mãe é essa? Que igreja é essa? Então, essas pedras estão andando, elas estão falando. São pedras vivas, não sou eu quem disse, olha, vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual. Né? Sacerdócio, não é qualquer um, é um sacerdócio santo. Para quê? Para que Deus me ergueu nesse mundo? Para que Deus ergueu a nossa igreja? Para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Esse é o motivo da nossa existência como crentes neste mundo, né? Nós estamos aqui para agradar a Deus. Como é que nós vamos agradar a Deus? Está escrito aqui, né? Oferecendo sacrifício espiritual, né? É um falar santo, é um viver santo, né? Produtivo, desejosos de trabalhar para Deus, para o reino de Deus, e com muito amor. Esse deve ser, meus irmãos, nosso objetivo como pedras falantes neste mundo. Amém? Muito bom.